Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tudo ok, né? Hoje estamos aqui iniciando mais um momento do nosso evento, Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Hoje temos o prazer de trazer para a nossa discussão Kaline, né? Kaline, seja muito bem-vinda. Kaline é pedagoga, pós-graduada em neuroaprendizagens e práticas pedagógicas, é atualmente acadêmica de educação física, professora de educação básica no município de Souza, é conselheira do Conselho Nacional de Promoção e Igualdade Racial, né? Membro do coletivo Cigananges e professora de dança cigana de salão. Se eu estiver errado, você pode corrigir, Kaline, mas seja muito bem-vinda e a fala está com você. Bom dia, né? Me chamo Marcilânia, você apresentou certinho. Sou cigana de etnia Calon, sou aqui do município de Souza, na Paraíba, fica bem no sertão, e para mim é um prazer muito grande participar de momentos como esse, pois quando a gente leva o conhecimento real do que é ser cigano, né, a gente desmistifica, a gente leva o real conhecimento, né, para que as pessoas possam aí acabar um pouquinho do preconceito que ainda existe quando trata-se da população cigana, né? Uma população que é invisibilizada muitas vezes, né? Temos milhares de comunidades, sejam elas sedentarizadas ou nômades, espalhadas por todo o Brasil, mas ainda pouco se fala em povos ciganos. Uma fala triste que há poucos dias a gente escutou, né, quando a ministra Damares, ela se pronunciou numa data bem específica, que foi o dia 8 de abril, que é o Dia Internacional dos Povos Ciganos, e ela nos privou do direito de sermos comunidades tradicionais, né, povos de comunidades tradicionais. A gente vem, desde o início da pandemia, lutando para que o povo cigano fosse vacinado, isso por conta de toda uma dinâmica, né? A nossa comunidade é uma comunidade que tem costumes diferentes, né? A gente está muito junto, e essa questão do isolamento social, para a gente foi, assim, algo que pesou muito, e quando a gente pensou, né, em toda essa questão do vírus, do poder de disseminação, a gente ficou muito assustado e pensava que quando o primeiro cigano contraísse, né, o vírus, a comunidade inteira contrairia, porque a gente vive muito junto, são muitas pessoas vivendo na mesma casa, são muitas... o ir e vir da comunidade é constante, né, porque ainda a gente tem alguns que são nômades, mas, enfim, foi uma fala triste que ela nos privou do direito de sermos comunidades tradicionais, quando, na verdade, a gente porque a gente tem a nossa língua, a gente tem os nossos costumes, a nossa cultura é uma cultura diferente, mas, enfim. Então, vou trazer um pouco aqui dos aspectos da minha cultura. Sintam-se à vontade para questionar, fazer alguma pergunta, que se vocês tiverem a curiosidade, porque o momento é esse, né? É importante que não saia ninguém com dúvidas sobre qualquer aspecto. Nós, da comunidade de Souza, vivemos em Souza há mais de 30 anos, né? O município fica no sertão da Paraíba, fomos nômades, andamos muito tempo, mas aí, como diz meu pai, as coisas foram se estreitando, o mundo foi mudando também, e aí houve a necessidade da gente parar num local, e acabou que a gente parou em Souza, porque Souza era como se fosse um ponto de apoio. Eles andavam, mas sempre paravam em Souza, para comemorar Natal, para comemorar uma festa típica, né? Então, sempre parava em Souza. Com a sedentarização, a gente acaba absorvendo da sociedade algumas características, né? Perdendo também algumas características da nossa cultura, isso é triste de dizer, mas sim. E
mas acarreta também alguns outros problemas, né? Quando eram nômades, a gente sofria bastante. Meu pai conta que às vezes andava vários quilômetros no dia, né, durante o dia, chegava à noitinha em alguma cidade, e as pessoas, por medo, por não conhecerem, né, por escutarem algumas histórias sobre os ciganos, né? Porque eu acho que até algum de vocês já escutou, né? Que cigano rouba, que cigano é ladrão, que cigano roubava as crianças. Isso antigamente também se falava. Então, muitos fazendeiros, né? Quando eles chegavam, pedia a sombra de uma árvore ou pedia para passar a noite por ali pela terra do fazendeiro, e eles diziam: não, aqui a gente não quer. Acabava expulsando. Hoje em dia, infelizmente, ainda acontece, porque a gente tem muitas comunidades espalhadas pelo Brasil que ainda são nômades, né, que ainda vivem assim, andando. Mas eu vou tentar falar mais da minha, né, que é a minha realidade, a realidade que eu vivo. Então, quando a gente passa a se sedentarizar aqui em Sousa, né, a gente também tem alguns problemas, como o problema maior que eu acho aqui na comunidade é a questão do saneamento básico, né? A gente não tem saneamento básico, mesmo estando há 30 anos morando no município, né? Eu costumo dizer que a gente é patrimônio cultural de Sousa. Infelizmente, ainda não a cultura cigana, o povo cigano não é valorizado. Mudou um pouco, mudou. Mais crianças foram para a escola. Hoje eu falo com alegria que muitos jovens da minha comunidade, eles adentraram ao ensino superior, né, estão inseridos no mercado de trabalho, isso é importante, a questão da geração de renda, né, mas muitos ainda sobrevivem, né, da quiromancia, da cartomancia, alguns são pedintes. Nós que trabalhamos, que temos um poder aquisitivo razoável, vamos dizer assim, né? Acabamos ajudando os demais da comunidade, mas eu vejo que o poder público, ele ainda é muito falho no sentido de viabilizar políticas públicas que nos ajude a ter o mínimo, a viver com o mínimo de dignidade, né? Não temos saneamento básico, o abastecimento da água que vem para o nosso bairro é um abastecimento bem precário, né? Aqui tem a distribuição de dias, porque a gente sofre com a questão da água, né? Não só a comunidade, mas toda a cidade, mas tem a distribuição de dias, e para vir 3 dias, vamos dizer, para a comunidade, mas se vier a gente já fica bem feliz, porque é bem precário. A população cigana, ela acaba sendo invisibilizada, né? Isso foi por muito tempo. Hoje em dia, que o movimento, ele ganhou uma pequena força, né? De alguns anos para cá, que o movimento começa a ganhar um pouco de força, porque os ciganos também entenderam que a transformação, ela deve partir primeiro da comunidade, né, para fora. Porque se a gente esperou muito tempo vir de fora para dentro, e isso não aconteceu. E essa transformação, eu como pedagoga, né, quem é professor vai puxar a sardinha para o lado da educação, e essa transformação, a gente entendeu que ela só pode ser feita através da educação, né? Quando a gente busca a educação, porque aí a gente vai lutar com propriedade de causa, porque a gente vai entender quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né? Enquanto cidadão, e buscar eles e a efetivação deles por meio das leis, porque só assim que a gente realmente consegue, né? Eu sou educadora, trabalho numa escola que serve a minha comunidade, né, e a outra, porque em Sousa são 3 comunidades, na verdade, divididas em um pequeno espaço. E tem uma escola que é do município, hoje eu sou professora efetiva do município de Sousa e fui deslocada para trabalhar lá. Para mim, uma grande alegria,
porque ia trabalhar com o meu povo, né? A escola, ela atende ciganos e não ciganos, e eu vi na educação, sempre sonhei em ser professora, e vi na educação essa ponte para fazer a minha comunidade ascender e também mostrar que através da educação a gente pode muito. E aí, dentro da minha prática, enquanto professora, se eu estiver falando rápido, professora Riva, você me corrija, tá? Então, dentro da minha prática, enquanto professora, eu gosto de levar aspectos da minha cultura, porque eu dou oportunidade das crianças ciganas que eu atendo se identificarem, né, naqueles conteúdos, naquele espaço escolar, porque quando eu fui estudante, eu não me via nos conteúdos escolares, não me via contemplada naquele espaço, mas mesmo não me vendo contemplada naquele espaço, eu de certa forma, eu sabia que aquele ali era o meio de eu conseguir alguma coisa, né, de me ajudar os meus. E aí eu começo a trabalhar nessa escola, e na minha prática eu busquei algumas maneiras de deixar, trazer, na verdade, esses aspectos. Então, eu comecei a escrever alguns contos. Eu comecei atuando na educação infantil. Eu escrevi alguns contos, eles não foram publicados, está aqui só no meu caderninho, mas sonho um dia publicá-los. São contos ciganos, né, das histórias que eu escutava meu pai contar, os meus avós, as histórias que eu escutava nas rodas de conversa, porque aqui na comunidade a gente é muito de sentar para conversar, fazer roda de viola, e eu transformei essas histórias em contos, e levei para a escola, trabalhando o projeto As Diversas Cores da Minha Cultura. E cada história eu trago um aspecto diferente, e a questão das vestimentas, a questão da gente ser muito apegado às artes, né, a música, o canto, a dança, trabalhando também interdisciplinar com outros conteúdos, como os tipos de moradias, né, e vários outros aspectos que privilegiavam algumas características da minha cultura. Por que eu comecei a trabalhar na educação infantil? Eu entendo, e eu acho que todos vocês também entendem, que ninguém nasce preconceituoso. Igual a gente não nasce diferenciando sabores, diferenciando cheiros, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, se eu aprendo a ser preconceituoso, eu também posso aprender a ser uma pessoa melhor, a lidar com a diferença de forma melhor, né? A respeitar, né? E aí, através desses contos, eu dei a oportunidade das crianças ciganas, como eu disse, se identificarem, né, trabalharem a questão da identidade delas, né, de terem o prazer de ser ciganos, de se ver naquele espaço, né, porque a gente tinha muita evasão na escola, como muitas famílias ainda se deslocavam de um local para outro, isso dificultava. Então, foi a forma que eu encontrei deles se fazerem parte daquela realidade, né? Tomarem mais gosto pelos estudos. E as crianças não ciganas que eram atendidas também a oportunidade de conhecerem, né? Pessoas diferentes, que têm uma cultura diferente, porque quando a gente trabalha desde a educação infantil, eles levam para o resto da vida, né? Eu, como professora, sei que o que a primeira professora ensina, vamos dizer assim, a gente acaba levando aí para o resto da nossa vida. Então, trabalhar com eles a questão da diversidade, não só a cultura cigana, mas as diversas minorias que existem no nosso país e são muitas vezes esquecidas, né, no trabalho na escola. Então, eu trago para a minha prática essa questão, para que a gente diminua pelo menos, né, acabar, eu acho que não acaba não, seria utopia, né, dizer que vai acabar, mas pelo menos que diminua, que o mundo ele possa ser um local melhor, né, eu costumo dizer que a pandemia,
ela teve os aspectos negativos, né? Muitas vidas se foram, é um vírus de poder devastador, mas eu acredito que ele também nos deixa uma lição, né? Uma lição, assim, que ninguém está isento, né? A gente está no mesmo barco, na verdade. O vírus atingiu pobre, preto, branco, cigano, atingiu todo mundo. Certo que alguns vão ter meios aquisitivos de lutar com mais poder, mas ele tem o mesmo poder devastador para todos. Então, assim, que a gente possa, no futuro, ser uma sociedade melhor. E espaços como esse são importantes para que a gente faça da sociedade um espaço melhor, né? De acolhimento, de você ver o outro com mais carinho, o que é muito difícil, né? A gente se colocar, ter empatia com as outras pessoas. A professora falou que é o curso de medicina, uma profissão assim que eu admiro, porque você está lidando ali com vidas, né? E deve ser pessoas humanas, né? Que trabalhem assim. Eu sei que o dinheiro, ele ainda, vamos dizer assim, é ponto principal, quando a gente pensa em alguma profissão, vou pensar numa que me gere renda, mas também trabalhar, fazer o seu ofício com amor, né, tendo um cuidado, um respeito com as pessoas. A professora Hilva tinha me falado que Luana iria apresentar a pesquisa. Luana fez a pesquisa aqui na comunidade, né, visitou o postinho que atende a comunidade, e aí eu vou trazer também alguns aspectos relacionados a essa questão do nosso acesso à saúde. Tem uma portaria do SUS, né, do Sistema Único, falando sobre o Sistema Único de Saúde, alguns pontos direcionados à população cigana, mas, na verdade, a gente só vê lá mesmo no papel. Na efetivação, infelizmente, não acontece. Tem um ponto lá que eu acho bem bacana de ser discutido, que é a questão da documentação. Quando você vai a uma unidade de saúde para fazer uma consulta ou para ser atendido. Lá na portaria, se vocês lerem, diz que mesmo a gente não portando documento, a gente, por ser de população cigana, a gente tem o direito de ser atendido. Só que, na verdade, não acontece dessa forma. E por que tem na portaria isso? Porque, como eu falei no início, muitos ainda são nômades. Então, assim, não atentavam para a questão do documento. Até na minha comunidade, que já está sedentarizada há 30 anos, ainda tem pessoas que não possuem a documentação, né? Por falta de conhecimento, também, assim, muitos diziam assim, quando eram nomes, para que eu vou fazer documento, se eu não vou estudar, se eu não vou participar de nada da sociedade? Muitos tinham esse pensamento. Mudou, mas ainda muitos não têm a questão da documentação. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Eu passei mal, eu sou professora, sou orientada, eu conheço todas as leis que me privilegiam, vamos dizer assim. Fui à unidade de saúde, eu estava no momento de lazer, passei mal, não estava portando meu documento. E quando eu cheguei na unidade pública, eu não fui atendida. Mesmo dizendo que era conhecendo, mas não fui atendida. Para não causar tumulto, eu sei que agi errado, porque era para eu ter dito, está na lei lá, tal, eu tenho que ser atendida, mas acabei que não fui atendida. E então, assim, a gente vê que muitas coisas que existem na lei, mas existem no papel, e, na verdade, não são efetivadas, né? E aí eu volto, mais uma vez, à questão da educação, né? Porque muitas vezes o cigano vai lá na unidade de saúde e diz, não, a gente não vai atender, não. Ele volta para casa e sem o seu atendimento, mas, na verdade, se ele tivesse a orientação, né, de que a lei
diz que ele tem que ser atendido, talvez ele fosse, porque falasse e tudo mais. Então, por isso que a educação, eu acredito que é um ponto, assim, principal para a minha comunidade, para o meu povo, da gente também ocupar mais espaços, né? Espaços de fala, espaços de trabalho. A educação é primordial. Como eu falei para vocês, a gente não tem acesso a saneamento básico e nem abastecimento de água e várias outras políticas públicas, a gente não tem esse acesso. E eu costumo dizer que, comparando nós que somos sedentarizados aos nômades, ainda a gente está num patamarzinho assim, mais, vamos dizer, mais avançado. Porque, assim, os que são nômades, eles sofrem ainda muito mais, né? Essa questão da expulsão das cidades, principalmente agora na pandemia. Logo no início, bem no início da pandemia, né? Eu recebi vídeos, porque a gente tem contato com vários outros ciganos de todo o Brasil. A internet, né? As mídias fizeram essa aproximação, né? E eu recebi um vídeo de uma comunidade, de um grupo que vinha chegando em uma cidade e os policiais estavam retirando, né? Com várias crianças pequenas. Aí eu lembrei das histórias que meu pai me contava, né? Que ele foi nômade e também passou por isso. Então, assim, os policiais dizendo que eles não podiam ficar, que eles iriam trazer o vírus para a cidade, porque como são andantes, né? Eram nômades. E fiquei bastante triste. Só de ver o vídeo, imagina sentir na pele o que aquelas pessoas sentiram. Então, assim, a pandemia, eu acredito que ela nos invisibilizou ainda mais. Tudo o que a gente já sofre foi o dobro, assim. Muitos, como eu falei, da comunidade vivem da quiromancia, da cartomancia e ficaram privados. Então, muitas dessas famílias começaram a passar fome. Nós mesmos que da comunidade, que acabamos nos ajudando, né? Algumas cestas foram recebidas através do governo federal, umas 2 vezes, e também o estadual, mandou algumas cestas, mas isso de maneira esporádica, não é uma coisa, né, contínua. Nós mesmos que fomos nos ajudando. Não foi feito também um trabalho de conscientização, porque, como eu falei para vocês, nós somos um povo que vivemos muito junto, são muitas famílias morando na mesma residência, tem essa questão do ir e vir, né? Muitos passam um tempo aqui, aí passam um tempo em outra cidade, e eu senti a falta da Secretaria de Saúde de fazer um trabalho de conscientização, né, nessa questão do isolamento, nessa questão dos meios da gente se prevenir do vírus, né? Não foi feito nenhum trabalho, e eu acredito que pela dinâmica que a gente vive, por todo o contexto que a gente está inserido, deveria ter sido feito. Nós mesmos que buscamos e orientamos os mais velhos, porque o nosso medo era que os mais velhos, eles contraíssem, né? Como eu já falei, a gente pensava, se um contrair, todos vão contrair, porque o fluxo de pessoas, né, na comunidade, que sentam, que comem na mesma mesa, não tem essa questão do isolamento, né? A gente sofreu bastante, e aí a gente sentiu essa falta de um apoio, de uma conscientização por meio da Secretaria de Saúde. Falando um pouco sobre a unidade de saúde que atende aqui o pessoal da comunidade, né? A gente tem um postinho que serve a 3 bairros, são a 3 bairros. Luana teve a oportunidade de conhecer, e como eu falei para vocês, quando a gente escolhe a área da saúde, principalmente,
como trabalho, né, como ofício, a gente tem que ir preparado, porque você não vai atender uma população homogênea, né? Você não vai atender somente as pessoas que estão ali no seu imaginário, você pode atender cigano, você pode atender indígena, você pode atender quilombola, você pode atender as pessoas da sociedade, então a gente tem que ter, no mínimo, humanidade. E o que falta a essa equipe é humanidade. Infelizmente, o postinho que atende a comunidade já passou várias pessoas, assim, porque nunca fica uma equipe só, porque se ficasse uma equipe, né, poderia ser feito um trabalho, né, de conscientização. Eu sei que não é, vamos dizer assim, não é obrigatório no curso vocês pagarem, por exemplo, uma cadeira que trate de populações ciganas, mas é necessário que quando a gente saia, né, do curso, a gente saia com esse pensamento de que eu vou atender pessoas diferentes de mim e que vão necessitar do mesmo cuidado, né, da mesma atenção, e eu tenho que ter o mínimo de respeito para atender aquelas pessoas. Então, assim, as mulheres da comunidade, como a gente tem um costume diferente, né, a gente prefere ser atendida por mulheres. Infelizmente, é algo que é construído na comunidade, né? E muitas vezes a gente é hostilizada por isso, por não querer ser atendida por um homem, ou a enfermeira dizer que tal, até das vestimentas, gente, a gente escuta coisas assim que é até triste de falar, né? Porque alguém que está ali que passou uma vida estudando e ainda tratar as pessoas com esse tipo de preconceito é muito triste. Em pleno século XXI a gente vê isso. Então, assim, até das roupas, a gente é hostilizada por conta das roupas. Eu estou usando aqui uma roupa de jurim. Jurim, para quem não sabe, é a mulher que não é cigana, né? Eu sou calim, porque sou cigana, e jurim é a mulher que não é cigana, é a mulher da sociedade. Eu fui estudante de pedagogia. Próximo à minha cidade, tem a cidade de Cajazeiras, que era onde eu fazia o curso. E eu ia de ônibus, né? Foi uma revolução, porque da minha comunidade eu fui a primeira mulher a ingressar no ensino superior, né, a querer estudar e até o ensino superior. E aí, primeiro, eu enfrento algumas falas dentro da comunidade, do tipo, ela vai se perder. Porque, assim, os mais velhos tinham muito medo dessa questão de eu me deslocar, de eu frequentar o ensino superior, de ter um contato maior com a sociedade. Aí eu ouvia falas assim, mas se ela for, ela vai se perder. Mulher cigana não pode se deslocar tanto tempo e passar tanto tempo fora da comunidade. A minha sorte é que meu pai, ele foi nômade, se sedentarizou, mas ele também viu na educação um meio, assim, de socorro para a gente, sabe? E disse, não, ela vai estudar mesmo, ela quer estudar, ela vai estudar. E isso não vai fazer dela menos cigana, ou vai fazer com que ela se desvie, porque eu conheço a minha filha, eu conheço a filha que eu tenho, e eu agradeço muito a meu pai e a minha mãe, que me apoiaram, assim, bastante. Minha mãe saía 5 horas da manhã para me deixar no ponto de ônibus, porque a comunidade que eu vivo fica um pouco afastada, e se a gente for pensar nessa questão do afastamento, é proposital, a gente fica à margem da sociedade, né, bem afastado. Só agora que, como a cidade não tem mais espaço para crescer, aí está crescendo para o lado da comunidade, mas quando a gente vê comunidades ciganas sedentarizadas, geralmente são em bairros periféricos, afastados do centro. E minha mãe saía 5 horas da manhã a pé para me deixar no ponto de ônibus. E eu agradeço demais aos meus pais por terem feito isso por mim, né? Por terem acreditado.
E falando das vestimentas mais uma vez, se eu fosse com uma roupa que assim lembrasse a minha cultura, ai meu Deus, eu recebi olhares assim tortos, né, atravessados, o pessoal meio assim que se afastava. Quando o ônibus vinha também para eu descer no meu ponto que ficava próximo à comunidade, todo mundo olhava estranho, assim, são coisas assim que acabam marcando, né, ficando presente, porque eu prezo muito pelo olhar da pessoa, né, e a gente via assim, no olhar das pessoas, o preconceito, a discriminação que elas tinham, né, ficavam assim, bem aparentes no modo como elas me olhavam, mas isso nunca foi... Eu ficava triste, mas eu usava como alavanca. Não vou desistir por isso, não. Eu tenho mais é que lutar para terminar o meu curso e mostrar o que realmente é o povo cigano, trabalhar com as crianças para que elas cresçam e possam disseminar informações boas sobre o que é ser cigano, né? E essa roupa que às vezes eu ia de calça jeans, de camiseta, essa roupa não me faz menos cigana, né? Porque quando eu fui estudar, os mais velhos diziam, ela vai usar roupa de jurim, ela vai estar em meio de muito jurom, vai acabar absorvendo as coisas da sociedade. Isso não aconteceu, pelo contrário. Eu sempre valorizei muito a minha cultura, eu sempre valorizei muito os ensinamentos que eu tive na minha comunidade, né? O respeito pelos mais velhos, que é algo assim que eu acho lindo. A gente respeita muito a opinião das pessoas mais idosas, né? Que têm mais experiências que a gente. Inclusive, se você buscar em asilos, em casas de idosos, você raramente vai encontrar um cigano ou uma cigana mais velha em um asilo ou em uma casa de idosos. Não que isso seja quem coloca lá, coloca por necessidade, mas a gente cuida dos nossos até o momento do fim, assim, da despedida para o reencontro posteriormente, né? A gente ama os nossos filhos e às vezes é até entendido assim como superproteção, né? Como eu trabalho na escola e agora que as mães ciganas estão colocando na educação infantil e elas ficam no portão muitos dias, né? Até que elas entendam que a escola, ficam no portão muitos dias, muitas choram, assim, são bem apegadas, mas a gente tem um amor enorme, assim, pelos nossos filhos, às vezes até entendido como superproteção, né? Alguns psicólogos entendem como superproteção, mas eu admiro bastante. A gente ama as artes, a gente vive, na verdade, respirar, né? Meu pai costuma dizer uma frase que ele diz que o Pai Nosso dele é um bolero. Meu pai é cantor, gosta muito de tocar violão, e a gente respira arte desde que nasce, né? Porque, como eu falei, muitas rodas de viola, rodas de conversa. À noite, aqui na comunidade, quando você passa, tem muita gente reunida, sentada, né? Eu acho muito bonito isso. Alguns também costumam dizer, quando um cigano adoece, a comunidade vai em peso para o hospital, né? E muitas vezes a gente é criticado por isso mesmo, mas de estar assim, um do lado do outro, né? E eu acho muito bonita essa questão da união, né? Do pertencimento, dessa proximidade que nós temos um para com o outro. E são várias características da minha cultura que eu valorizo bastante e que não me fez me perder quando eu fui para o espaço acadêmico, né? Pelo contrário, fez eu ressignificar muitas coisas que existiam na minha comunidade, né? E valorizar ainda mais. Por isso que eu sempre começo as minhas falas quando eu sou convidada para fazer parte de mesas ou debates ou qualquer coisa do tipo, eu sempre costumo dizer que
fazer esse agradecimento, né? Porque espaços de fala como esse são espaços privilegiados, né? Eu estou tratando com jovens acadêmicos, né? De um curso tão importante como é o curso de medicina, né? E trazer um pouco de informação sobre a cultura cigana é um momento, assim, que eu entendo como um momento privilegiado, né? Porque são ações como essas que a gente vai quebrando alguns preconceitos, a gente vai desmistificando alguns estereótipos que muitos crescem escutando, né, essas histórias e acabam absorvendo. E o meu papel enquanto cigana, enquanto educadora, é levar o real, né, conhecimento do que é o povo cigano, do que nos falta muito. A gente conquistou muito, mas ainda nos falta muitas coisas, né, principalmente na questão do acesso às políticas públicas, como muitas vezes está na lei, mas não é efetivado. Então, espaços de fala como esse são extremamente importantes. Eu costumo também trazer uma frase que sempre me dizem, que assim, a pessoa diz às vezes sem intenção, mas é uma frase preconceituosa, né? Muitos quando me vêm dizem, mas tu não parece ser cigana. Então, por quê? Às vezes, não é nem a intenção da pessoa, né? Mas a gente vê que aquela frase está revestida de preconceito, por quê? Porque qual o imaginário, qual a relação, qual a figura que aquela pessoa vê como cigano, né? Geralmente, quando eu me apresento mais arrumada, né? E aí, eu acho que no imaginário daquela pessoa, o cigano tem que ser sujo, o cigano tem que ser pedinte, o cigano tem que ser, né? Qual o imaginário que aquela pessoa tem sobre o que é a pessoa cigana? Então, assim, é uma frase bem que eu escuto bastante, às vezes não é a intenção da pessoa, mas é como eu disse, né? O preconceito, ele é construído, né? Enraizado, às vezes a gente nem percebe, até eu mesmo, às vezes, solto uma frase que é preconceituosa sem essa intenção. Temos um grupo de dança e tradição cigana, inclusive eu gostaria de convidá-los a prestigiarem, foi transmitido dia 29 pelo canal Centro Cultural Banco do Nordeste. O espetáculo se chama Vida Cigana. No espetáculo, a gente conta um pouco da história, principalmente da história da minha comunidade, através de música, canto e poesia. Então, é a minha família. Meu pai que faz os depoimentos, minha irmã canta, meu irmão toca e eu danço. Então, quem puder assistir, assiste, que vai conhecer ainda mais sobre o meu povo amado, meu povo cigano. Professora, não sei se você já quer abrir para questionamentos, para perguntas, ou se eu falei muito rápido, você me corrija. Não falou rápido, falou na medida certa, nós entendemos e estamos acompanhando de uma forma assim que está sendo muito enriquecedor para todos nós, né, esse evento e essa experiência. Então, Marcilânia, se depois você pode responder nas perguntas, tem algumas perguntas postas que Matias vai apresentar para você, e aí você já vai discorrendo e falando a partir dessas perguntas. Mas foi muito bom ouvi-la, foi realmente uma experiência, assim, única, e está sendo para mim, e também está sendo para os meus alunos, eu tenho certeza disso. Sim, tá, foi uma fala muito rica, né, assim, bastante bem interessante. Saneamento, da unidade de saúde, acho que deixou bem, pelo menos para mim, ficou bem marcado, né, vamos dizer assim, esse descaso, né, porque eu sempre costumo dizer que eu sou do movimento LGBTQIA+, né, e quando as pessoas dizem que a gente é invisibilizado, eu digo que a gente não é invisibilizado. A gente tem diversos LGBTQIA+, em espaços de falas, que são atores, inclusive Paulo Gustavo, que morreu recentemente, a gente tem a Vera Verão, a gente tem diversos outros atores, né, Chico, esqueci o nome dele, mas temos diversos outros. Com suas críticas e defeitos, a gente tem essa galera.
Já os ciganos não, esses sim são invisibilizados, né? Eles sim estão na invisibilização. É diferente da mulher, é diferente do negro, que tem seus movimentos organizados. Eu costumo dizer que é a minoria da minoria, né? Porque as minorias sociais têm seus movimentos, né? Mas o cigano não tem, o obeso não tem. Então, tipo, é interessante a gente perceber que é diferente, né? A discussão é muito mais profunda e pior do que que a gente está acostumado a falar, né? E aí, eu vou te fazer 3 perguntas, que fui eu que fiz essas 3 perguntas, e aí você responde, depois a gente vai para as outras. Mas eu queria saber, na tua percepção aí como pedagogo e futura profissional da educação física, como é que a gente pode dar, quanto aos futuros médicos, o cuidado longitudinal, principalmente esses povos nômades, né? Porque o que eu mais vejo na literatura é justamente falar isso, a dificuldade de ter a longitudinalidade no cuidado, né? Mas eu acredito que existe como, se você tem um prontuário eletrônico, se você tem tudo estreitinho, dá para ter uma continuação adequada. Mas na tua percepção, como seria isso, né? Outra coisa é que, recentemente, a gente tem um grupo de pesquisa aqui na UFPB que avalia o programa Mais Médico na toda a Paraíba, né? Então, recentemente, a gente tentou avaliar isso aí no município de Souza, na comunidade Cigarandaí, e a gente viu alguns percalços que aconteceu pós-saída desse programa Mais Médico, né? E aí eu queria saber, na tua percepção, como é que está sendo essa dinâmica? Como era antes com eles e agora com a saída deles? E outra coisa que tu me fala é a questão das vestimentas. Recentemente, Eric, inclusive, que é um aluno que está aqui no curso, fez um estudo e a gente percebeu que existe uma grande dificuldade com as crianças, porque elas são introduzidas nas escolas em que o fardamento é obrigatório, né? Isso daí já é uma questão de uma educação bancária que vai contra os princípios de Paulo Freire, mas é interessante perceber que o que é que destacava lá, que muitas crianças ficavam se questionando por que eu não posso utilizar a minha roupa, se é a minha vestimenta, se é o meu símbolo de resistência, e eu tenho que usar o fardamento, né? Então, você, quanto pedagoga, quanto enxerga essas percepções? Então, Matias, obrigada pelos questionamentos, né? Foram muito pertinentes, e quando você fala dessa questão da invisibilidade, né? Como você falou, muitos movimentos têm esses representantes, né? E na questão da luta cigana, não. A gente teve um presidente do Brasil, né, que era cigano, né, era de etnia cigana, mas nunca foi falado, citado. Isso vem de bastante tempo atrás, porque, assim, a gente chega fugido no Brasil, na verdade, né, os ciganos vinham sendo expulsos, né, e muitos, quando chegaram no Brasil, eles mudaram até o sobrenome, por essa questão da perseguição, né, por serem ciganos e se sentirem perseguidos. E aí, o que é que acontecia? Mudavam o sobrenome. Tanto é que meu pai fala que quando chegam no Brasil, eles começam a colocar os sobrenomes, né, trocar por sobrenomes de plantas, né, nome de plantas, Mangueira, Pereira, né, muitos ciganos têm esses sobrenomes, principalmente os calons, né, que é a etnia a que eu faço parte. E aí essa questão de não dizer que é cigano é justamente por isso, porque a gente ainda é perseguido, né? Quando a gente diz que é cigano, muitas vezes a gente perde até espaços de trabalho, principalmente aqui na minha comunidade, como é sedentarizada, eu vou citar o caso do meu irmão. Meu irmão, ele sempre fez, ele é profissional do marketing, né? Bom no que faz, não é puxando a sardinha, não, mas ele sempre fazia várias entrevistas, mas quando chegava no momento onde ele morava, isso pesava. Então, assim, se ele mora lá na rua Tiburtino de Sá, que é a rua que a gente mora, ele é da comunidade cigana. Então, isso acabava prejudicando, né, essa entrada ao mercado de trabalho. Quando dizia que era do bairro da gente, a gente... E aí, numa das entrevistas, hoje ele trabalha numa grande empresa aqui de Souza, e aí, nessa entrevista que ele foi fazer, a primeira pergunta que ele fez para a entrevistadora foi se o fato dele ser cigano atrapalharia no processo. Aí a pessoa disse que não, ele acabou adentrando e até hoje nessa empresa. Então, assim, essa questão de muitas vezes alguns não dizerem que são ciganos. A gente tem várias personalidades que a gente sabe que eram ciganos, mas que não dizem, né? Por medo dessa perseguição, por medo do preconceito, da discriminação
que ainda existe, né? Temos Cecília Meirelles, que era cigana, tem até alguns poemas que ela cita, né, passagens. Mas, enfim, você me perguntou sobre a questão do cuidado longitudinal, né? E falou também da questão das mídias, da gente ter acesso. Hoje em dia, quase todo mundo tem um aparelho celular. Quase todo mundo tem acesso. Com a população cigana não é diferente. Temos acesso à internet, vou falar da minha comunidade. A grande maioria tem acesso à internet, a gente usa muito as redes sociais, e essa questão do cuidado longitudinal poderia ter até sido pensada pela Secretaria de Saúde para a questão do Covid, vamos dizer assim, para passar informações, para o atendimento também, por essa questão de não estar podendo se deslocar, e eu acredito que daria certo, sim, fazer, porque muitos têm o acesso aos aparelhos, né, à internet, e acredito que daria certo, sim, seria uma forma de pensar o atendimento, principalmente nesse período que a gente está. Nessa questão do Mais Médicos, a gente sentiu, sim, porque infelizmente, os médicos que vinham de fora, né, que não eram os do Brasil, atendiam muito melhor, sabiam lidar muito melhor com a nossa diversidade. A gente fez vários amigos, o que trabalhava aqui no postinho, teve que ir embora, né, por conta do programa, mas, assim, fez vários amigos na comunidade, a gente exalta muito o trabalho, sabe, porque, assim, era um trabalho feito com humanidade, com amor, com acolhimento. Meu esposo, ele trabalha nesse PSF, ele é vigilante nesse PSF, assim, e ele escuta muitas coisas que ele fica horrorizado de escutar da equipe de saúde, entendeu? Porque, assim, é uma equipe que a gente pensa assim, nossa, foram vários anos na universidade, né, vai lidar com vidas, né, vai lidar com vidas, com a vida do outro, e falar frases, tecer comentários preconceituosos, a gente, assim, fica estarrecido, e muitas vezes ele não pode nem falar, porque a gente, não sei quem conhece o município de Souza, é um município muito ligado, assim, à política, mesmo a gente sendo efetivos, né, do município, mas a questão política ainda muito presa, assim, é uma questão muito forte no município, sabe? Aí se a gente rebate, aí já é tido como adversário político, né? A gente já é bem discriminado. Aí muitas vezes a gente se cala diante de alguns fatos e alguns acontecimentos pelo medo da perseguição, né? Mas a gente sentiu bastante. A equipe do Mais Médicos, eles atendiam, eu tive a oportunidade de passar por dois, o daqui da comunidade e do outro postinho que meu esposo trabalhava, que depois que ele foi transferido para o daqui da comunidade, e a gente via, assim, a atenção que eles tinham era uma atenção diferenciada, eu acredito, né, na minha percepção, enquanto vamos dizer assim, enquanto pessoa que foi atendida, né, e eu fui atendida muito bem, muitos da minha comunidade também falaram que foram atendidos muito, muito bem. Aqui no postinho da comunidade, como eu falei para vocês, fulaninho não está dando certo em tal unidade, vamos mandar lá para os ciganos. Fulaninho teve problema com tal coisa, vamos mandar lá para os ciganos. Geralmente, a unidade daqui nunca passa muito tempo com a mesma equipe, né? Sempre vai mudando, principalmente a enfermeira sempre muda muito, e o médico também, sempre muda muito. Outra questão que você falou, e eu, enquanto pedagoga, né, é a questão das vestimentas ciganas. Sempre que eu ia contar as minhas histórias na escola, eu fazia questão de ir com as minhas vestimentas, né? Porque, assim, nem sempre a gente tá com aquele vestidão, com as saias, com os adereços, mas no momento da contação, eu fazia questão de ir com
a minha vestimenta, né, com os meus adereços, que eu acho lindo, diga-se de passagem, me sinto muito bem quando visto. E para que as crianças ciganas, elas vissem mesmo que aquilo é parte delas, entendeu? E na minha escola, graças a Deus, a gente constrói o projeto político-pedagógico pensando nessas questões, porque se eu atendo um público que é de uma cultura diferente, eu tenho que respeitar aquela cultura, né? Então, eu entendo que o fardamento é algo importante, né, que dá a cara do estudante, que faz ele pertencer, mas as vestimentas das crianças ciganas também são importantes. É importante que a gente dê espaço para que elas utilizem, porque quando a escola repreende, né, diz, não, você não pode vir com essa roupa, tira muitas vezes a identidade daquela criança, né, priva aquela criança de viver o que realmente ela é. Então, na minha escola é diferente, porque está inserida na comunidade, tem uma professora que é da comunidade, mas muitas escolas por aí afora fazem com que a criança até se evada, né, ocorra a evasão. Eu sei que tem muitos outros fatores que contribuem para a evasão, né, mas esse também é um fator primordial, né, porque a criança, ela acaba, como eu disse para vocês, não se sentindo parte daquele espaço, né, não se sentindo presente naqueles conteúdos, em toda aquela dinâmica da escola, e acaba realmente se evadindo, né, não querendo ir para a escola. E ainda, né, nessa questão da evasão, tá por trás está essa questão de dizer assim, eu vou estudar para quê? E muitas vezes eles dizem assim, fulaninho estudou e hoje não trabalha, porque quando diz que é cigano, o povo não quer admitir no trabalho, tudo mais. Mas aí a gente cita outros exemplos, né, como é meu exemplo, o exemplo do meu irmão e o exemplo de tantos outros que buscaram a educação, se especializaram e conseguiram adentrar o mercado de trabalho. Ótimo. Temos mais algumas perguntas, tá? Vamos fazer mais duas. Uma é de Liliane, que ela pergunta que para ser atendida na unidade de saúde, basta se dizer que é cigano ou precisa ter alguma documentação. E a outra é de Bianca, é que se ainda acontece essa hostilização nas unidades de saúde, né? E como vocês lidam com isso? Então, Liliane foi a primeira? Pronto, para ser atendido, né, Liliane? Não basta só dizer que é cigana, a gente tem que ir com a documentação e às vezes vai com a identidade, e mesmo assim eles exigem que a gente vá com o cartão do SUS, né? Mas o fato de ser cigano não nos dá esse direito de sermos atendidos, apesar de ter na lei, né, na portaria, dizendo que em casos excepcionais, se o cigano for, porque, como eu já falei para vocês, muitos não têm documentos, né? Então, muitas vezes a pessoa morre e não é atendido por falta dessa documentação, né? E essa questão da hostilidade, sim, a gente enfrenta diariamente essa questão da hostilidade, né? Uma das enfermeiras que passou pelo postinho, em uma reunião que ela fez com a equipe, toda a equipe do posto, inclusive com a pessoa da secretaria, disse a seguinte frase, que as ciganas fediam. Eu achei, assim, uma falta de respeito, porque, assim, além dela generalizar, né, falar isso no momento de reunião, ela poderia ter, se alguma chegou, não vou dizer que é mentira dela também, não sei, mas se alguma chegou e ela viu que estava nesse estado, ela não tentou entender por que aquela pessoa estava naquele estado, ela não tentou, enquanto enfermeira do PSF, fazer um trabalho de conscientização daquela pessoa, ela não viu o que estaria por trás, se aquela pessoa foi e fedia, o que estava por trás de tudo que aquela pessoa viveu, vivenciou, presenciou para estar ali naquele momento. Como eu falei para vocês, a gente não tem saneamento, o abastecimento de água é precário,
né? Então, muitas vezes aquela pessoa pode não ter ido tomado banho limpinho, porque não tinha água no dia na casa. Então, assim, são N fatores, né, que quem trabalha com a saúde, ela deve observar, né, principalmente quando eu vou trabalhar com o povo de comunidade tradicional, né, que é tão invisibilizado, que é tão privado das políticas, que sofre tanto por não ter a condição mínima para que o ser humano viva, né? Então, faltou humanidade nela, faltou muitas coisas nela que eu não gostaria nem de citar aqui, mas aí ela acabou sendo transferida da unidade, porque a gente soube da repercussão dessa fala, e a gente fez um pedido, né? Várias pessoas da comunidade fizeram um pedido para que ela saísse, porque era notório o preconceito que ela tinha no atendimento, e se ela observou essa situação, ela não fez nada para mudar, para conscientizar ou para entender a pessoa, aquela pessoa que ela atendeu. Ótimo. Eu acho que travou ela, né? Travou? Não, voltou. Agora, as dúvidas da professora Hilva, ela pergunta se o serviço de saúde, da forma que está colocado hoje em dia, né, com a estratégia de saúde da família, com os territórios bem adscritos, se isso ajuda, são capazes de reconhecer as particularidades de vocês, a ter um território adscrito, etc. E a outra pergunta dela é que, na sua percepção, como os profissionais da saúde têm lidado com a cultura dos tabus corporais, né, de homem e da mulher ciganos, na prevenção do câncer de próstata, do útero e do câncer de mama também. Então, só repete a primeira pergunta, Matias. A primeira pergunta, a professora Hilva pergunta se a forma como os serviços de saúde estão organizados hoje em dia, com estratégia de saúde da família, com a equipe multiprofissional e interprofissional, com território já descrito, se isso ajuda para vocês no cuidado. Então, era para ajudar, né? Mas, não sei, é como se o postinho que atende a comunidade não participasse ou não tivesse conhecimento desses programas, né? O PSF que meu esposo atuava, que era o PSF do Angelim, que eu gosto de exaltar porque eles fazem, assim, um trabalho belíssimo. A equipe que está no PSF de lá, eu tenho que exaltar mesmo, porque eles acolhem, eles fazem com que todos esses programas, eles aconteçam e cheguem para as pessoas. Mas o PSF que serve a comunidade aqui é como se esses programas não existissem, sabe? Tem tem um dos programas que eu não sei qual é, que a enfermeira ou o médico pode se deslocar até na casa do paciente. Não sei o nome do programa, qual programa é. E a gente tem na comunidade uma criança que é deficiente. Não anda, não fala e não tem como ir até o PSF. E eles não fazem a visita, né? Não sei se eu não lembro o nome do programa agora, mas que o médico pode se deslocar e a enfermeira pode se deslocar até a casa para fazer esse acompanhamento, mas não acontece. É como eu falo para vocês, muitas vezes está na lei, existem portaria, existem notas técnicas, mas não são efetivadas, sabe? A comunidade tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim, porque às vezes a gente tem o conhecimento daquele programa que existe, mas a gente não reivindica, sabe? Não reivindica para que ele seja efetivado e que realmente ele aconteça. As poucas vezes que a gente vê alguma ação do postinho, do PSF, é através dos agentes de saúde, né? Uma vez ou outra também, não é sempre não. Mas os programas que existem e que eu vi acontecer no outro PSF que meu esposo trabalhava, né? A questão tem o programa para os hipertensos, tem o Saúde em Casa, vários outros que eles se deslocavam para fazer atendimento. Nada disso acontece aqui na comunidade, infelizmente. É como eu disse para vocês, é como se o postinho não fizesse parte de toda a rede, sabe? É a margem mesmo.
E a outra questão foi sobre a questão do atendimento, né, das mulheres e dos homens, né. Os homens ciganos, eles têm uma resistência muito grande para fazer o exame de próstata, né? É algo que é culturalmente, é um preconceito também que eles têm, né? Eu observo assim, que de ir até o ambiente médico para fazer o exame, inclusive a gente teve vários casos de homens com câncer de próstata na comunidade, e isso é reflexo disso, né, de não buscarem o atendimento antes, né, para fazerem o autoexame e tudo mais. E na questão das mulheres, o que muitas vezes acontece a mulher cigana tem muito pudor, assim, de mostrar o corpo, né? Tanto é que as vestimentas que a gente usa são vestimentas bem longas. Mulher cigana não pode mostrar as pernas, vamos dizer assim. Então, assim, é algo também que é construído, né? Porque desde pequena a mulher cigana é ensinada o quê? Você tem que dominar os afazeres de casa, você é toda trabalhada para casar, para ter filho, né? Hoje em dia mudou um pouco, né? Mudou bastante, assim, a gente vê mais mulheres ciganas na escola. Então, assim, quando ia para a escola, ia até determinada série, depois era retirada, porque tinham medo, assim, dela de se perder, como minha avó dizia, né? De namorar com um não cigano, ir embora da comunidade. E antigamente ainda a questão de casar virgem, né? Hoje ainda também permanece um pouco, mas não é tão forte como era antigamente de casar virgem. Então, assim, essa questão do pudor de mostrar o corpo vem disso, né? De desde pequena ser trabalhada para casar, para ter filho, para só seu marido te ver e tudo mais. Então, assim, esse pudor de mostrar o corpo, por isso que a gente prefere ser atendida por mulheres, né, por médicas. Eu não tenho essa, porque também estudei, né, tenho mais conhecimento, entendo que não é errado, né, eu estou ali para o profissional que estudou me avaliar e saber se eu estou doente, e essa prevenção é extremamente necessária, né. Assim, a gente teve poucos casos de mulheres ciganas com câncer de mama e com câncer no colo do útero, mas teve casos, né, tem essa variável, mas essa questão do atendimento é uma questão que é construída, na verdade, dentro da própria comunidade, por conta de tudo que eu falei, né, da mulher ser trabalhada para casar, só se mostrar para o seu marido, não mostrar seu corpo, é algo muito presente ainda na comunidade. A gente já vai caminhando para o fim, temos só mais 2 perguntas, uma é de Raíssa e outra é de Sara. Raíssa pergunta como deve ser essa adaptação dos profissionais de saúde para atender às demandas de vocês, né? Além da empatia e do respeito, que isso deve ser fundamental para o entendimento da cultura. E outra dúvida é a de Sara, que ela fala que além da falta de empatia, quais outras barreiras que vocês ciganos encontram para acessar o SUS, o Sistema Único de Saúde? Então, além do respeito, da empatia, então, assim, se eu sou deslocada para trabalhar em um PSF que serve uma comunidade específica, seja ela cigana, seja ela quilombola ou indígena, o primeiro passo que eu posso fazer para trabalhar naquele local e trabalhar da maneira o mais correta possível seria entender um pouco daquele povo, né, daquele cidadão que eu vou tratar. Porque se eu entendo, se eu faço uma busca, assim, para conhecer aquela comunidade, eu vou trabalhar com mais propriedade, né? Se, por exemplo, se eu entendo que a mulher cigana tem esse receio de ser atendida pelo médico, eu posso fazer um trabalho, olha, de conscientização, porque eu vou conhecer, eu posso pedir para a enfermeira fazer uma intermediação entre eu e o médico, assim, conhecer primeiro a comunidade que eu vou, né? Pelo menos fazer uma leitura do que é aquele povo que eu vou trabalhar, para que eu trabalhe com essa empatia, não? Com esse respeito pelas diferenças que aquele povo tem.
A segunda pergunta, repete para mim, por favor. Quais são as barreiras mais enfrentadas, fora a falta de empatia? Então, fora a falta de empatia, né, tem essa questão da documentação, que muitas vezes é um empecilho para que a gente seja atendido. Como eu falei para vocês, muitos ciganos ainda não têm a documentação, né, cartão do SUS, não tem nem identidade, não é como se não existisse, a pessoa não existisse. Inclusive, no último censo que apareceu os ciganos, né, a população, uma população irrisória perto do que é a população cigana no Brasil. Justamente por isso, muitos não têm documento, então como dizer que eu existo, né? Então, assim, uma das questões maiores é essa questão da falta de documentação e a não apresentação da documentação, de não ser atendido quando falta essa documentação. É interessante também destacar que, antigamente, os repasses do SUS eram dados pela quantidade de população existente em um determinado território, né? E aí, quando o Bolsonaro assume a presidência, ele diz que não, vai ser pela quantidade de pessoas cadastradas naquele território. E aí, a gente leva junto com essa ideia de não ter documentação, que boa parte das pessoas que estão privadas de liberdade, ou seja, os que estão no presídio, são assim. 800 pessoas que estão em situação privada aqui no município de João Pessoa não tem documentação. Se não tem documentação, não tem carteira do SUS. Se não tem carteira do SUS, não tem repasse. Tem as pessoas que estão em situação de rua, que também não tem documentação, também não tem carteira do SUS e também não tem repasse, né? Então, muitas políticas que eram para as pessoas que estavam em situação de privação de liberdade e situação de rua também foram tiradas, igual que aconteceu com os ciganos, que não tem documentação, não tem carteira do SUS, não tem repasse. Então, a questão é muito mais profunda, né? As perguntas acabaram, foi muito legal o diálogo. Queria saber se a professora Rilva quer comentar mais alguma coisa. Seu microfone está desligado, professora. Perdão, costuma acontecer isso comigo. Mas eu gostaria de novamente agradecer a você, Marcilânia, por sua disponibilidade, a clareza com que você transmitiu todas essas experiências, né, com seu lugar de fala, e, como o Matias disse, foi profundamente enriquecedor para nós, né? E, assim, ao ouvir atentamente a sua fala, que contribuiu, assim, imensamente para nosso conhecimento e nossa competência cultural, que é isso que está faltando a nós, profissionais da saúde, a gente percebeu como a saúde dos povos ciganos é realmente invisibilizada, né? E de forma semelhante ao que se observa quando se trata de pesquisa, né, da geração de dados. Poucas são as pesquisas oficiais que consideram os povos ciganos enquanto uma categoria a ser pesquisada, né? Então, a pesquisa de mestrado de Luana Antonino nos despertou muito interesse, né? Então, porque os poucos dados oficiais existentes, eles não são capazes de retratar as condições de vida, né, dos povos ciganos no Brasil, né, e na nossa região. Então, a escassez decorrente dessa invisibilidade, né, do povo cigano, né, da ausência de enfoque étnico, né, na definição de variáveis de pesquisa, de formulação de políticas, e como você referiu, de forma bastante enfática, contundente, mas, assim, ainda, assim, elegante, né, porque a gente estando no lugar de fala, né, e vendo que, à primeira vista, as políticas de saúde e os documentos oficiais dão a impressão de que a saúde cigana está bem atendida, não é? Mas não é bem assim. E os resultados, assim, são muito tímidos, né, e não chegam à maioria dos ciganos. A nós, profissionais de saúde, né, a quem cabe a execução dessas políticas, também nós desconhecemos, né? Nós não temos competência cultural para isso. E veja que, oficialmente, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil foi incapaz de reconhecer,
né, as comunidades ciganas como povos tradicionais em situação de vulnerabilidade, principalmente agora, nessa situação de pandemia, né? Então, há uma lacuna muito grande no conhecimento, tanto no conhecimento acadêmico, quanto no conhecimento do senso comum e no conhecimento entre os políticos, né, sobre a saúde da população cigana. E, assim, a ampliação dessa discussão, né, do determinante étnico nessas questões de promoção da saúde, de direito social, tem que ficar na berlinda, né? Então, a gente precisa tornar visível, né? Porque as políticas de equidade estão aí para isso, né? Para reduzir essas diferenças que resultam desses fatores que são evitáveis e injustos, né? A necessidade também de gerar conhecimento para o conjunto de trabalhadores de saúde, gestores, né? De políticas públicas, né? Então, isso e os aspectos históricos, né, e também mostrado sob um prisma, né, da sua própria perspectiva, nos fez ver, né, que as dinâmicas de discriminação, de preconceito e racismo institucional criam obstáculos, né, ao acesso, né, das comunidades ciganas aos serviços de saúde, né? E, assim, situações de risco, tanto ambientais quanto outras situações de risco, acabam assolando, não é, muito, e eles ficam totalmente desprotegidos, vocês, né, ficam desprotegidos, né, e em situação de maior vulnerabilidade ainda, né? Então, eu queria só fazer uma observação, não é? Sobre o que você falou, eu achei muito interessante, que foi sobre esses contos que você tem, né? Esses contos que deveriam ser publicizados, deveriam ser editados, publicados, porque o que a gente sabe da tradição, da cultura, né, dos povos ciganos é uma transmissão oral, não é? A gente não vê uma literatura que possa disseminar, difundir, né, a cultura cigana. Então, eu acho que essa sua iniciativa desses contos é tanto importante para os seus alunos, né, quanto deveria ser, né, digamos, amplificado, né, para a comunidade em geral, para outras escolas. Eu achei uma ideia excelente, né, e oxalá que você tenha oportunidade de publicá-los, né? Amém. Outra coisa, só mais duas coisas para terminar, para não me estender muito. Como você disse, assim, deveria ser obrigatório esse conhecimento, né, em termos de competência cultural na nossa escola, né, na nossa área da saúde, né, no curso de medicina, mas passou a ser, felizmente, né, a partir desse semestre que virá, a gente está fazendo cursos livres, mas vai passar a ser obrigatória a disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina para nossos alunos, e isso é algo que está nos entusiasmando muito, né? E eu queria, por fim, fazer um comentário sobre essa microagressão racista, né, que você relatou, tanto na própria pele, mas tu não parece ser cigana, como você disse, né? Então, essas microagressões racistas estão cada vez mais incidentes, porque a forma, né, de o racismo se expressar, ele tem mudado, né? Então, as pessoas podem comunicar pensamentos racistas de maneira bem sutis, né, ou mesmo de forma até inconsciente, que os especialistas têm chamado de microagressões racistas e que ofende, é tão deletério as pessoas que são alvo dessas microagressões, quanto uma agressão que é aquela agressão explícita, né? Uhum. Então, essas microagressões, como a Marcilânia referiu, elas são definidas como esses comportamentos que
que são comportamentos mais ou menos padronizados, né, velados, né, por indivíduos de grupos minoritários, né, geralmente pessoas brancas, que acabam, assim, minando, né, menosprezando, estereotipando, né, como esse estereótipo que você referiu, de uma enfermeira do próprio sistema de saúde, né, usando esse estereótipo e insultando, né, os povos ciganos, né. Então, essas microagressões, e a gente discutiu isso num fórum que nós tivemos no nosso curso há 2 semanas, né, quando essas microagressões acontecem, né, elas são tão ofensivas quanto as agressões que são mais explícitas. Então, eu só tenho, Marcilânia, a agradecer novamente, e, assim, você enriqueceu muito aqui o nosso curso, né, e, assim, como a propósito, né, eu já queria dizer que em outras oportunidades, né, já tenho o seu contato, já tive o prazer de conhecê-la, né, nós tivemos o prazer de conhecê-la. Então, além do contato com Luana, né, que está na área acadêmica pesquisando sobre a saúde dos povos ciganos, né, agora nós temos contato com você, e agora, né, eu queria saber se nós podemos, em outras oportunidades, e que você esteja disponível, você possa também participar dos nossos eventos. E agradeço muito. Sim, professora, pode contar comigo. Eu que sou muito feliz com esses convites, né? Como eu já falei para vocês, quanto mais se fala sobre algo, mais a gente desmistifica, mais a gente diminui essa questão do preconceito, né, desses estereótipos. A questão dos contos é um sonho publicá-los, né, eu acho que é de uma relevância muito grande, né, não só, como a senhora falou, não só para a minha escola, mas que outras escolas trabalhem, que outros profissionais tenham acesso ao material, né, para trabalharem também em suas escolas. Eu tenho minha irmã, que é cigana também, é enfermeira, quando a senhora também quiser, ela trabalha numa unidade básica de saúde, só que é em Pombal, não atende o pessoal da comunidade, mas trabalha em Pombal, e assim, tem muito conhecimento também sobre a área, ela também sempre que pode participa. Como eu falei para vocês, a gente está com esse espetáculo Vida Cigana. Quem tiver a oportunidade, assiste, que vai conhecer um pouco mais sobre o que é o povo cigano. Nós vamos buscar. Eu já anotei aqui. Eu tenho também uma live onde eu faço o relato dos meus contos, que foi pela Lei Aldir Blanc, que são as diversas cores da minha cultura, onde eu faço o relato dos contos, conto alguns, né? E é um material também muito bom de vocês observarem, para conhecerem um pouco mais da nossa cultura. Meu irmão fez um trabalho maravilhoso, porque na comunidade a gente tem muitos surdos, né? E a gente usa uma linguagem de sinais diferente, assim, tem alguns sinais que são diferentes da linguagem oficial. Temos, por exemplo, vou dar um exemplo, esse aqui que a gente faz, que é café, mãe, né, pai. Então, assim, meu irmão fez uma cartilha, ele é biomédico, meu irmão, e fez uma cartilha dos surdos. Assim, a gente tem várias potencialidades dentro da comunidade, sabe, que às vezes só precisam de uma oportunidade para acenderem, né, para mostrarem. Então, assim, espaços de fala como esse, mais uma vez, são espaços privilegiados. Agradecer imensamente por essa manhã, né, por vocês me escutarem, absorverem tudo o que eu falei, né, e estarem felizes com a minha presença, que mais pessoas, graças a Deus que essa disciplina foi implantada, né, no curso, porque não só para com os povos ciganos, mas com todas as outras minorias e etnias, para que sejam atendidas por profissionais que privem pelo respeito, né, que respeitem as suas diferenças, né, e as suas particularidades. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, e estou à disposição para que outras vezes também a gente possa firmar esse diálogo.
Estamos todos gratos, Marcilane. Aí eu peço para que você envie para mim o link, né, dessa sua live falando dos seus contos, por favor. Sim. Tá? Envio sim, professora. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigado pela participação. Minha gente, no mais é isso. Espero que todos vocês tenham gostado e até mais. Tchau, Márcia. Tchau, tchau. Tchau.